Capítulo 5. Desfrute do trabalho e do sucesso. É verdade que trabalhar duro nunca matou ninguém, mas eu me pergunto, para que arriscar? Ronald Reagan 22. Lembra aquele filme do Woody Allen, A Rosa Púrpura do Cairo? Mia Farrow está sentada na plateia, vendo seu filme predileto. De repente, o ator Jeff Daniels, aborrecido por ter que recitar repetidamente as mesmas falas, salta da tela para dentro do cinema. Ele toma Mia Farrow nos braços e dá início a um romance arrebatador. Ali está, eu acredito, o segredo do sucesso. Não me refiro a agarrar a Mia Farrow, estou falando da habilidade de dar um salto da vida comum para aquilo que ela pode ser. Estou falando sobre ter uma ideia, uma fantasia ou uma paixão, e entrar em ação. Isso significa escapar de uma vida de deveres, na qual tudo acontece de acordo com o que é previsto pelos outros, e passar a viver uma vida criada por sua própria imaginação. Esqueça tudo a respeito de trabalho duro e passe a usar o melhor de todos os atributos humanos, isto é, a habilidade de sair do mundo como ele é e chegar àquele que está em nossa mente. Pensar, imaginar, criar e desfrutar. Os outros animais trabalham duro, só os humanos podem pensar profundamente. Os outros animais são programados pela evolução. As pessoas também são, mas nós também podemos nos programar e mudar o mundo que encontramos por outro mais agradável. Todo o edifício da moderna civilização não repousa sobre a labuta, a força muscular, a repetição ou longas horas de trabalho, mas na visão, inspiração, inventividade, originalidade e empreendedorismo. Movendo-se de onde você está agora no mundo real para aquele mundo que sonha, você o torna real. O que é verdadeiro para a humanidade como um todo também é válido para os indivíduos. As pessoas mais bem-sucedidas que mudaram o mundo não investiram suor e lágrimas, mas ideias e paixão. Não é uma questão de trabalhar duramente ou da quantidade de horas dedicadas, o ponto é ter uma visão diferente, uma ideia original, algo que expresse a individualidade e a criatividade. O sucesso se origina nas ideias e depois na ação de acordo com esses pensamentos. Portanto, se pensa que deve trabalhar duro e realizar atividades desagradáveis para ser bem-sucedido, repense esse conceito. Você imagina que o Bill Gates, que não terminou a faculdade, mas fundou a Microsoft, acabou se tornando um dos homens mais ricos do mundo porque trabalhava arduamente? Você acha que o Warren Buffett, mega investidor e mega bilionário, trabalha duro? E o que falar a respeito dos gigantes da mídia como a Oprah Winfrey e o Rupert Murdoch? O que existe de diferente neles? A devoção pelo trabalho duro ou novas ótimas ideias? E o que dizer de Ronald Reagan, John F. Kennedy, Winston Churchill, Albert Einstein, Charles Darwin, William Shakespeare, Cristóvão Colombo, Jesus Cristo? Esses gigantes não ficavam presos em suas mesas. O que todos eles fizeram foi investir tempo no que mais lhes importava, ou seja, as poucas atividades essenciais em que lideravam com naturalidade. Por outro lado, investiram bem pouco ou nenhum tempo naquela quantidade enorme de atividades triviais que ocupava os seus contemporâneos. Existe o caminho difícil para o sucesso, mas há também o mais fácil. O difícil é estudar duro por longos anos, trabalhar incansavelmente por 60 horas ou mais por semana durante várias décadas, preocupar-se com a impressão que está causando e, enquanto isso, ir escalando com garra alguma pirâmide organizacional. Isto é, sacrificar a vida agradável de agora na esperança de uma vida muito melhor no futuro. A ideia aqui é realizar algo extraordinário a um custo extraordinário para alcançar resultados extraordinários. O princípio 80-20 de vida é mais fácil. E é acessível para todo mundo, inclusive aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de se desenvolver muito nos estudos e na carreira. Dê um enorme salto mental, desassocie o esforço da recompensa. Coloque o foco no resultado que você quer e encontre o caminho mais fácil para chegar lá com o mínimo esforço, o menor sacrifício e o maior prazer. Concentre-se naquilo que produz os resultados extraordinários sem exigir esforços extraordinários. Relaxe e seja eficiente. Primeiro,
pense no resultado que deseja. Então, vá atrás com o mínimo de energia. 20% do trabalho, esforço e recursos dão 80% dos resultados. O que nos oferece 80% dos resultados com 20% de esforço, ou o resultado de 400% para 100% do esforço? Qual é o caminho ordinário para os resultados extraordinários? Mais de 80% das pessoas lutam para obter 20% dos resultados. Menos de 20% dos profissionais controlam 80% da melhor parte de tudo. Na sua área de trabalho, quem são eles? O que eles fazem diferente? 80% do seu valor para as outras pessoas se origina de 20% daquilo que você realiza. Quais são essas poucas atividades vitais? 80% do seu sucesso deriva de 20%, ou menos, das suas habilidades e conhecimentos. Quais são realmente as atividades que você realiza muito melhor que os outros? 80% de suas conquistas resultam de 20% ou menos das circunstâncias em que você se encontra. Você brilha em momentos específicos, de modo particular, junto de determinadas pessoas. Quando? Onde? Por quê? 80% do que você quer vem de 20% das táticas ou comportamentos que você adota. Que comportamentos apresentam resultados desproporcionais à energia investida? Para tudo o que você deseja, há um caminho notadamente superior, uma rota que entrega 80% dos resultados para 20% do esforço normal. Vá experimentando até encontrar aquele que é 4 vezes melhor do que os demais. Inteligência e ócio. O general von Manstein, militar alemão, disse: existem somente 4 tipos de militares. O primeiro são aqueles preguiçosos e estúpidos. Deixe-os em paz, eles não fazem mal a ninguém. Em segundo, existem aqueles inteligentes que trabalham duro. São excelentes oficiais e asseguram que todo detalhe seja adequadamente considerado. O terceiro tipo são os que trabalham duro, mas são estúpidos. Essas pessoas são uma ameaça e devem ser descartadas o mais depressa possível, pois criam trabalho irrelevante para todo mundo. E, finalmente, há aqueles que são os inteligentes ociosos. Esses foram feitos para ocupar os mais altos postos militares. Cultive a inteligência ociosa. Você tem falta de inteligência ou falta de ociosidade? Caso considere que não é muito inteligente, e, para achar isso, no fim das contas, você tem que ser bastante esperto, trabalhe seu conhecimento e especialização em uma área bem específica na qual os resultados extraordinários estejam disponíveis com um esforço modesto. Se for inteligente, mas não gosta da ociosidade, trabalhe nisso. Realizar tudo, simplesmente porque você consegue, diminui a eficácia. Concentre-se nas poucas atividades que realmente trazem os melhores resultados. Faça somente aquilo que traz grandes benefícios. É impressionante como as pessoas contestam esse conselho tão simples. Uma conversa típica em torno do assunto costuma ser assim: amigo, você deve estar brincando, quando me diz para ser mais ocioso. Não, estou falando muito sério. Não é possível dar foco nos melhores 20%, enquanto se tenta fazer todo o resto. É muito melhor investir o dobro naqueles mágicos 20% e muito menos no restante. Resultado final: 60% a mais de resultados com 60% menos de energia investida. Amigo, não devíamos colocar 100% de energia nos mágicos 20% e obter 4 vezes mais resultados? Na teoria, tudo bem, mas na prática, nem sempre. Primeiro, vamos desacelerar. Pare de fazer o que não é essencial. Existe um limite de quanto podemos investir nas atividades mágicas sem diluir a qualidade do processo. Temos que nos forçar a fazer menos. Ganhe tempo para encontrar mais áreas vitais e atividades mais eficazes. Amigo, mas você não acredita realmente nessa conversa de ser ocioso, não é? Existem pessoas, como Ronald Reagan, que conquistam ótimos resultados apenas focando em um ou 2 objetivos. E existem os super esforçados, como o presidente Carter 23, que tem muitas metas e falham freneticamente. Mesmo assim,
Existem excelentes cientistas e artistas apaixonados pelo próprio trabalho. Eu não diria a eles para ficarem ociosos. Na verdade, não estou advogando em favor da ociosidade, mas de reservar tempo para se concentrar naquilo que realmente importa. Se você não gosta da palavra ocioso, tente relaxado. Faça aquilo de que mais gosta, faça isso calmamente e sem preocupações. Uma pessoa que trabalha demais frequentemente está muito ocupada para identificar o que verdadeiramente importa. Já alguém ocioso quer fazer o mínimo possível, então se concentra somente no essencial. O que realmente é mais produtivo é uma pessoa ociosa que tem novas ideias e mantém o foco em fazer acontecer. Com frequência, pensar é perturbador, às vezes, até mesmo assustador. Ficar enterrado sob o trivial é menos ameaçador. Para a maioria de nós, a única maneira de criar algo novo e valioso é desacelerar, realizar menos, esfriar a cabeça. Se você realmente adora o que faz, não precisa ser ocioso. Mas, se você está realizando muitas atividades que detesta, elimine-as, mantenha somente aquelas valiosas e agradáveis. O que as pessoas extremamente bem-sucedidas fazem de diferente? Para ser bem-sucedido, temos que ver antes o que é o diferencial das estrelas do desempenho. Eu identifico 6 características comuns a essas pessoas. 1. As estrelas são ambiciosas sem surpresas. Embora a ambição dessas pessoas seja suave e natural. Por quê? 2. As estrelas amam o que fazem. Ronald Reagan alcançou o auge como governador da Califórnia e depois passou mais 8 anos ocupando a Casa Branca. Os autores mais festejados adoram escrever em locais exóticos. As pessoas com excelente desempenho são vibrantes, cheias de vida, transbordam de prazer silencioso ou de exuberância contagiante. O pesquisador Sully Blotnick investigou o comportamento de milionários que se fizeram sozinhos. E descobriu que eles amam o trabalho. Foi essa paixão que os levou ao topo. Encantamento, não o esforço e nem a educação, essa é a chave do sucesso. Maravilha! Imagine milhões de alunos escravizados pela máquina educacional. Ou pense naquelas pessoas que trabalham em torres satânicas para chefes mal-humorados ou corporações maquiavélicas. Será que todos podem estar cultivando a árvore errada? Se for o seu caso, alegre-se. Jogue fora as correntes. Encontre algo que ama fazer. Se essa não for sua situação, alegre-se também. A máquina é desnecessária. A maioria dos empreendedores bem-sucedidos não tem educação universitária, em geral nem chega até a faculdade. Mais da metade deixa a escola o mais cedo que consegue. É o entusiasmo que faz o sucesso deles. E pode fazer você vencer também. As notas daqueles empreendedores não eram boas, mas isso não os impediu de chegar ao sucesso. Encontraram algo que amavam fazer, onde podiam criar aquilo que as outras pessoas queriam. Você pode agir do mesmo jeito. Existe algo que você adora fazer e que poderia se transformar em um negócio ou em uma profissão? 3. As estrelas não são perfeitas, as estrelas não são bem balanceadas. Quem está no topo tem muitos pontos fortes e, da mesma forma, muitas desvantagens. Os pontos fracos deles não importam. O que os leva a resultados extraordinários é a concentração nos pontos fortes. É o que os faz lapidar seus talentos até padrões olímpicos. Onde você trabalha, a profissão, a empresa, o departamento, o emprego, é crucial. Se 20% dos empregos e profissões rendem 80% dos potenciais benefícios, busque uma posição na qual seus pontos fortes desbalanceados possam vir à tona. O equilíbrio é medíocre. 4. As estrelas sabem muito sobre pouco, já lhe disseram para buscar uma formação mais ampla. Não siga essa recomendação. Concentre toda a sua energia em uma única área. Torne-se especialista em um campo estreito. Saiba 99% a respeito de 1% de uma área. Conheça todos os experts do setor. Veja como trabalham e que tipo de vida eles levam. Imite-os.
5. As estrelas pensam e se comunicam claramente. Essas pessoas são capazes de fazer propaganda e se vender com muita objetividade. Como você poderia aprender a fazer isso? Dê uma de vendedor. Vender é difícil. Parece que chama a rejeição. Mas também ensina você como aceitar essa rejeição, lidar com diferentes pessoas, comunicar-se e negociar de modo eficaz. Venda algo, automóveis, equipamentos de som, computadores, espaço publicitário, assinaturas de revistas ou qualquer outro produto, durante alguns meses. Você vai aprender a vender a si próprio, uma habilidade essencial para a vida. O resto dos seus dias será muito mais fácil e muito mais bem-sucedido. 6. As estrelas desenvolvem sua própria fórmula do sucesso. Seu comediante favorito tem uma fórmula exclusiva? Ela está no timing, no tom de voz, nos materiais usados ou em algum outro recurso distintivo. Seja o que for, isso é ilimitável e super valioso. As estrelas não chegam à própria fórmula do dia para a noite. Nem você precisa tentar fazer isso. Observe muitas fórmulas utilizadas pelos outros. Adapte ou combine-as ou invente a sua própria. Experimente. Veja o que lhe proporciona mais com menos. Como desfrutar do trabalho e do sucesso com o princípio 80-20. Passo 1. Foco no seu destino 80-20. O que você realmente deseja alcançar com seu trabalho? O que isso representa para você? O que seria ideal? Quais são aqueles poucos pontos com os quais você realmente se importa? A seguir, estão alguns aspectos que podem ser realmente importantes em relação ao seu emprego. O que verdadeiramente me importa no trabalho? Salário alto, um trabalho de que eu gosto, segurança, condições boas e confortáveis, estímulo, amigos e colegas interessantes, exigir reflexão, variedade de atividades, um chefe decente, horário que combine com minha vida e que não sejam muitas horas, liberdade para agir do meu próprio modo, reputação do empregador, o prestígio do meu cargo, benefícios adicionais, excelentes possibilidades de promoção, trabalho relevante para beneficiar outras pessoas, bom treinamento e capacitação para melhorar minhas competências, um chefe ou líder inspirador na organização, horário flexível, trabalhar quando eu quiser trabalhar, próximo à casa do meu amor, emprego que combine exatamente com minhas habilidades. Os 3 últimos pontos foram deixados em branco para você completar com o que quiser. Assinale todos os pontos que importam para você. Não se esqueça da necessidade de manter o foco e que menos é mais. Selecione 1, 2 ou 3 pontos, o ideal seria apenas um, que sejam mais importantes para a sua felicidade. A sua escolha vai indicar o seu destino 80-20 no trabalho. Se você puder ser mais específico, eu quero ser um diretor de cinema, eu quero ser uma enfermeira, eu quero ser um consultor de gestão, melhor ainda. O que é realmente estranho é que muita gente talentosa busca empregos e carreiras que não as tornam felizes e nem as suas famílias, pelo menos, não tão felizes quanto outras oportunidades poderiam fazer. Entre meus bons amigos, descobri que pelo menos a metade não escolheu a trajetória de carreira que os faria mais felizes. Eles colocaram o sucesso e o dinheiro à frente do encantamento, da plenitude e do propósito. A maioria conseguiu conquistar um bom dinheiro. A felicidade a mais derivada do dinheiro e do status supera aquela que viria de uma maior plenitude no trabalho? Eu duvido. Além disso, há outro fato intrigante. Dividindo meus amigos em 2 grupos, aqueles que amam o que fazem e aqueles que trabalham por dinheiro e sucesso, foi o primeiro grupo que conseguiu, em média, mais dinheiro. Aquelas pessoas que trabalham por realização e diversão, em vez de dinheiro, tendem a se tornar mais ricas. Foi Noel Coward quem disse isso. Existem fortes evidências de que ele tem razão. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi foi pioneiro nas pesquisas sobre o fluxo, aqueles momentos altos de felicidade, quando o tempo para, quando você está fazendo exatamente aquilo que queria, desejando que nunca termine, bem semelhante às ilhas de felicidade sobre as quais já falamos antes. Ele diz que os norte-americanos tiram muito mais fluxos do trabalho do que dos momentos de lazer. O fluxo deriva de uma percepção pessoal de domínio e conquista ativa. O trabalho que combina com nossos pontos fortes, que conduz a resultados claros e positivos, nos oferece enorme satisfação.
O sucesso não é, e não deveria ser visto assim, um processo desesperado de acumulação de riqueza e consumo desenfreado de bens materiais com o objetivo de impressionar as outras pessoas. Esse é um jogo em que ninguém, talvez exceto Bill Gates por um tempo limitado, pode ganhar. O consumo exibicionista de um milionário é diminuído pela ostentação de um bilionário, estabelecendo uma cadeia infinita de competição e inveja que destrói nossa benevolência, drena nossa energia e está muito distante das necessidades e desejos reais de qualquer pessoa. No sucesso, e em todo o resto, menos é mais. A qualidade é mais valiosa do que a quantidade, dar é mais recompensador do que consumir, a abundância de tempo triunfa sobre a fartura de bens materiais, a serenidade é melhor do que o esforço e o amor dado gera o amor recebido. Lá no fundo, o que todos nós queremos é desfrutar de tempo, segurança, afeição, paz, tranquilidade, consciência espiritual, autoconfiança e a percepção de que estamos nos expressando ao criar algo de valor para as outras pessoas. O verdadeiro sucesso é ser capaz de investir nosso tempo fazendo aquilo de que gostamos, atendendo nosso talento mais singular, sendo valiosos para as pessoas que valorizamos e nos sentindo amados por elas. Seja muito franco, no entanto, sobre o que o sucesso representa para você e vá atrás desse objetivo, não aquela definição de sucesso genérica, um conceito equivocado e de segunda mão em que todo mundo diz acreditar, mas que, de fato, ninguém vivencia ou desfruta. Não é preciso necessariamente trocar de emprego para desfrutar mais do seu trabalho. Talvez você possa simplesmente mudar o jeito de trabalhar. Meu barbeiro e meu professor de tênis me contam sobre suas vidas e perguntam a respeito da minha. Eu faço terapia gratuita a cada corte de cabelo e a cada aula de tênis. E, desse modo, eles gostam mais do trabalho deles. Minha mãe, que já trabalhou como enfermeira, esteve hospitalizada durante uma semana. Ela observou como hoje em dia as enfermeiras conversam mais com os pacientes e suas famílias, envolvendo-os em um ambiente mais propício à melhora da saúde. Você poderia fazer algo para acrescentar significado e valor ao seu emprego? A ideia de que podemos desfrutar do trabalho é só um castelo de areia? Nem todo mundo concorda que é possível desfrutar do trabalho. Meu amigo Bruce reclama constantemente do seu emprego. Ele me censurou com rigor, outro dia, quando eu lhe disse, arranje um trabalho de que você goste. Até onde eu entendo, ele me disse, essa sua conversa é um castelo de areia. Não gosto do meu emprego, mas, pelo menos, é permanente e seguro, o que já é muito atualmente. Não sei se você sabe como é difícil o ambiente de trabalho hoje em dia, especialmente para gente como eu, que não tem qualificações. Você nunca ouviu falar sobre terceirização? Todos os empregos permanentes estão sendo trocados por contratos terceirizados ou por posições temporárias. Eu só quero segurar meu emprego, é o máximo da minha ambição. A ideia de ter uma carreira que eu amo é a história da carochinha. Vamos olhar por outra perspectiva, eu contrapus. Há 100 anos, o mercado de trabalho era rigoroso e tedioso. Naquela época, ninguém parava para se perguntar se era possível gostar daquilo. Hoje em dia, porém, milhões de pessoas se divertem no trabalho. E quanto mais gostam do trabalho, mais bem-sucedidas são na carreira. Por que você não pode fazer o mesmo? Encontrar um emprego de que você goste pode ser difícil e demorar um bom tempo, acrescentei, mas sempre é possível. Cada pessoa que eu conheço, que tentou realmente encontrar um trabalho de que gostasse, foi bem-sucedida no final. Há bem pouco que você possa fazer, Bruce, que afetará tanto sua felicidade para o resto da vida como encontrar um emprego de que goste. Vale a pena usar todo o seu esforço e imaginação para isso. Como você pode afirmar que sempre é possível encontrar um trabalho legal? Bruce argumentou, quando o desemprego está crescendo e conseguir uma boa posição é como encontrar água no deserto. Bem, eu respondi, é verdade, mas mesmo com o desemprego em alta, sempre há empregos. Sempre existe esperança. Por que não fazer a lista dos empregos de que você gostaria ou suspeita que gostaria? Invista muito tempo nisso, faça uma lista bem longa. Pense até se você poderia criar seu próprio emprego.
Tenho uma porção de conhecidos que passou por isso. Primeiro, foram demitidos ou se aposentaram de empregos que detestavam. Por fim, criaram uma oportunidade, seja porque persuadiram alguém a empregá-los ou porque se tornaram empreendedores. Por desespero, de fato, porque tinham zero de chance de conseguir uma colocação normal. Tenham tido sucesso nesse novo emprego ou fracassado, o fato é que conseguiram ser mais felizes na segunda ou terceira tentativa. Eles acabaram apreciando seu novo emprego. Em geral, também conseguiram ganhar uma pequena fortuna. Não é melhor passar por esse processo antes de ser demitido enquanto você ainda é bastante jovem? Talvez, Bruce respondeu, mas os empregos que eu gostaria de conquistar têm centenas de pessoas mais qualificadas procurando por eles. É verdade, eu admiti. Você vai competir contra muitas pessoas na busca por um emprego legal, mas a motivação faz uma enorme diferença. Se você realmente quer, ou não, uma posição aparece mais do que as pessoas imaginam. Pode haver até 20% de desemprego em uma categoria, mas se alguém está 100% mais motivado, vai conseguir uma posição, ou algo parecido, mais cedo ou mais tarde. Muitas pessoas ficam em empregos de que não gostam porque se sentem seguras, porque são bem remuneradas ou porque sofrem pressão da esposa, do marido, do parceiro, dos pais, de colegas ou professores. Outros mudaram para empregos dos quais gostam, mas com salários bem menores e encontraram uma maneira de lidar com isso, reduziram os gastos ou têm mais pessoas trabalhando na família ou estão usando a poupança. O que geralmente acontece, no entanto, é que essas pessoas e suas famílias estão muito mais felizes. Nenhuma delas lamenta a decisão. Depois de um tempo, muitas conseguiram ganhar mais dinheiro também. Passo 2. Encontre o caminho 80-20 e procure mais com menos, super retornos da sua energia. Em toda organização, em todo setor, em toda profissão, algumas pessoas estão avançando muito mais depressa do que as outras, sem trabalhar mais arduamente. Por quê? Busque aqueles 20% que entregam 80%, menos de 20% das pessoas que disputam um emprego são seriamente considerados para a vaga. O que coloca você entre os mágicos 20%? Você precisa de experiência em outro emprego antes de se candidatar ao trabalho que realmente quer? 80% da diversão está concentrada em 20% dos empregos. Se quer se divertir, procure uma daquelas posições. 80% das vagas que oferecem diversão e pagam bem estão concentradas em bem poucas profissões e empresas. Pode exigir alguma dedicação, mas quais dos empregos que atraem você pagaria extremamente bem? Você está apaixonado pela ideia de ocupar uma dessas posições? Prepare-se para uma longa jornada. 80% do crescimento origina-se em 20% das empresas. Para se desenvolver, trabalhe para aquelas que estão crescendo mais depressa. Alguém tem que preencher todas aquelas oportunidades. 80% das promoções ocorrem em 20% das organizações que estão crescendo mais depressa ou das empresas que privilegiam o recrutamento interno. Muitas empresas familiares fazem isso. 80% das promoções são concedidas por 20% dos chefes, aqueles que também estão se desenvolvendo. Para quem você trabalha pode ser mais importante do que aquilo que você faz. Coloque-se no fluxo de crescimento de uma estrela em ascensão. Quando foi a última vez que seu gestor foi promovido? Caso não consiga lembrar, ache outro chefe. 80% dos resultados derivam de 20% das atividades. Quais são as ações que realmente produzem resultados no seu trabalho? Faça mais isso. Faça isso muito melhor. Esqueça o resto. 80% da experiência útil em um setor ou profissão vem do trabalho conjunto com 20% ou menos de profissionais competentes ou de 20% ou menos das organizações. Você está onde aprende mais e mais depressa com menos esforço? Você tem os chefes e mentores certos? 20% ou talvez bem menos do que você faz cria 80% ou mais do seu valor. Você está no lugar certo, na função certa, no setor certo, na empresa certa, no departamento certo? Onde você poderia criar mais valor?
Qual é o emprego ideal para você? Ele já existe? Em caso negativo, como você pode contribuir para criá-lo? 80% das promoções resultam de causar boa impressão em algumas poucas pessoas. Quem são essas pessoas na busca do emprego que você quer? Como é que você poderia impressioná-las bem? 80% dos lucros vem de menos de 20% dos clientes. No seu caso, quem são eles? Você poderia atender exclusivamente esse segmento ou nicho? 80% da riqueza e do bem-estar é gerado por menos do que 20% das pessoas. Quem são elas na sua área? Como você se torna uma delas? Vocês poderiam se juntar para criar uma unidade lucrativa ou um novo negócio? Você poderia empregar as melhores e mais brilhantes pessoas como chefe ou proprietário da empresa? 80% do valor é criado concentrando-se em 20% das questões internas ao mercado para, então, inovar de acordo com elas. 80% do valor vem de 20% das inovações. Que demandas estão mudando? Quem está direcionando o progresso? Como? Você conseguiria copiar, baratear, elevar a um novo patamar ou ir além? Qual rota conseguiria te levar ao seu destino 80-20 no trabalho e ao sucesso, mais depressa do que você costumaria imaginar? Com um patamar muito mais elevado do que você está objetivando agora? Sem abrir mão da sua personalidade, nem forçar você a fazer aquilo que não é autêntico ou de que não gosta. E nem fazer você desempenhar um papel artificial? Usando aqueles seus melhores, distintos e excepcionais 20%? De uma maneira mais agradável? Por definição, a Rota 80-20 deve atender todos esses requisitos e ainda ser completamente estimulante para você. Continue refletindo até encontrar a sua Rota 80-20 para desfrutar do trabalho e do sucesso. Passo 3. Entre em ação 80-20 para começar. Planeje antes as 3 ações-chave 80-20. Cada uma deve exigir um salto significativo, ou gigante, ao longo de sua rota 80-20 na direção do seu destino 80-20. Escreva essas ações no quadro a seguir. Para cada ação 80-20, deixe de fazer outras 3 ou 4 atividades. Haja menos, tenha mais foco. É difícil? A mudança é esquisita, mesmo quando você está trocando aquilo que não importa por algo que adora fazer. Essa mudança é um progresso. O segredo para experimentar uma nova abordagem é tomar uma iniciativa e observar como ela funciona. Isso vai encorajar você a adotar um novo passo que funciona bem e assim por diante. Ação 80-21, Ação 80-22, Ação 80-23. Durante a Primeira Guerra Mundial, os marinheiros cujos navios afundavam ficavam boiando em torno dos botes salva-vidas, com frio e com fome, por dias inteiros, às vezes até por mais de uma semana. Depois, começavam a morrer. O mistério foi que uma proporção maior dos marinheiros mais jovens morria antes. Como se explica isso? Os marinheiros mais jovens tinham mais condicionamento físico e deveriam viver por mais tempo. Por fim, descobriu-se que muitos marinheiros mais velhos já tinham naufragado antes ou conheciam histórias de amigos que tinham sido resgatados com vida, mesmo depois de terem passado vários dias no mar. O simples fato de saber que alguns tinham sido salvos antes reforçava o desejo deles de viver. Eles sabiam que havia uma rota de sobrevivência. Não ficavam inquietos ou apavorados. Eles sabiam que se agarrar ao bote salva-vidas podia dar resultados. Então, decidiu-se apresentar essas histórias de sobrevivência a todas as tripulações. Mesmo depois de ficar agarrados por vários dias aos botes salva-vidas, havia a possibilidade de serem resgatados com vida. A sobrevida dos náufragos aumentou muito. Como os marinheiros antecipando o resgate, se você colocar em prática uma ou duas ações 80-20 bem planejadas, vai ver que vai dar certo. Portanto, entre em ação agora, ganhe confiança de que menos é mais e que mais com menos é realmente capaz de mudar sua vida. De zero a herói. Eu gostaria de encerrar este capítulo com uma história sobre uma pessoa que dedicou a vida inteira à ideia de que menos é mais e que é possível realizar mais com menos. Há muito tempo,
um cara chamado Roland lecionava na escola de seu pai. Então ele se tornou pastor numa missão no sul da Austrália. Não havia nada notável nele. Roland não era próspero, não era conhecido nem bem relacionado. Mas ele teve uma ideia. Na sua época, estava ficando extremamente caro receber uma carta. Quanto maior a distância, maior o custo para o destinatário. A estranha ideia de Roland foi a seguinte: se o preço de enviar uma carta pudesse ser bastante reduzido, milhares de outras pessoas começariam a trocar correspondências também. Ele, então, criou o selo. A pessoa que enviava a carta pagava antecipadamente, evitando que o carteiro tivesse de coletar o dinheiro no destinatário. Rowland Hill persuadiu o governo britânico a experimentar sua ideia. Em 1840, o selo postal, o primeiro foi chamado de Penny Black, estava nascendo. Foi um enorme sucesso. Rowland tornou-se o chefe do novo serviço postal, ficou rico e famoso. Em uma década, 50 países haviam seguido aquela iniciativa. Esse canal de comunicação foi tão revolucionário quanto a internet hoje em dia. A criação dos selos acabou estimulando as pessoas comuns a aprenderem a ler e escrever, dando um forte impulso na popularização da educação. Embora não soubesse disso, Rowland vivia o princípio 80-20. A redução do preço do serviço postal gerou muito mais demanda. Uma simples ideia e uma ação 80-20 levaram a um fantástico benefício social e a uma nova e excelente carreira. Pergunte a si mesmo: eu poderia estruturar uma ideia como fez Rowland Hill? Uma ideia que fosse capaz de beneficiar uma porção de pessoas, e quem sabe, mudar a minha vida também?